Felipe Gamba. Meio-dia, 5 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Escalação do programa de hoje: André Silva, Simon Bianchini, Leonardo Oliveira. O principal destaque do Internacional, Simon Bianchini. Gamba, o Inter conseguiu dar a volta por cima após a eliminação na Copa Sul-Americana, que era o principal objetivo do clube na temporada. Depois da eliminação, o Inter venceu o Fluminense em casa, numa atuação que foi destacada pela comissão técnica, e ontem teve vitalidade, teve competitividade por parte do técnico Mano Menezes para conseguir vencer o Avaí fora de casa, com um gol de pênalti marcado por Pedro Henrique, mas com algo que chamou atenção: o Inter competiu na visão de Mano Menezes. Teve um adversário que jogava em casa, pressionado por estar na zona de rebaixamento, mas que o Inter não conseguiu jogar de uma forma tão brilhante, mas conseguiu competir, e isso foi enaltecido por parte do comandante, que optou pela repetição do mesmo time que tinha jogado no Beira-Rio na semana passada, com uma escalação com mais jovens, entre eles Johnny e Maurício, 2 vezes como titulares, com Alan Patrick, Tyson e Edenilson como suplentes. Mano disse que o esquema não pode ser bancado para o próximo duelo contra o Juventude, mas é um Inter com cara nova e que voltou a ter bons pontos na briga pela Libertadores de 2023, que agora é o principal alvo. Leonardo Oliveira, se em algum momento na partida faltou futebol, se tem algo que não faltou na vitória do Internacional ontem, foi disposição e vontade, Leonardo. É uma forma de jogar que o Mano encontrou, né? O Mano disse depois do jogo contra o Fluminense, contra o Melgar ele foi questionado, estava muito nervoso, estava amuado pelo que tinha acontecido. E ele disse, depois do jogo contra o Fluminense, vai demorar para que o Inter elabore jogo, seja controlador, né, seja protagonista. Mas ele encontrou contra o Fluminense uma forma de jogar. Com o Maurício e Johnny, o time ganha vitalidade, o time ganha energia, o time transpira mais. Em determinados momentos contra o Fluminense o time teve elaboração de jogo, mas ontem contra o Avaí, pela questão do gramado, pela forma como a Edna apitou o jogo, e a Edna apitou bem o jogo, apitou muito bem. Deixa correr, né? Deixa correr, um jogo de poucas faltas. Eu gosto de árbitros com essa característica, aliás, acho a Edna uma das grandes árbitras que nós temos hoje aqui no Brasil. Exato, estranhamente estava fora das escalas. Mas enfim, ela deixou o jogo correr e o jogo ficou físico. Depois no segundo tempo o campo até ficou mais encharcado, enfim, algumas áreas com poças d'água. Mas isso fez com que o jogo ganhasse uma velocidade, uma intensidade, e obrigou que o Inter entrasse na peleia com o Avaí. Tanto é que o Inter fez gol aos 50 minutos do segundo tempo, aos 52 do segundo tempo. Contra o Fluminense, não podemos nos esquecer, o Inter faz gol aos 40 roubando bola do lado da área. É um outro Inter. A pergunta que fica, embora Alan Patrick e Edenilson sejam jogadores de requinte, de melhor elaboração, eles estariam nessa peleia por 90 minutos jogando dessa forma? Eu vou além, Leonardo. Edenilson e Alan Patrick hoje são titulares no Internacional? Hoje não. Não? Não, porque o Inter ganha do Fluminense com Maurício e Johnny, o Inter ganha do Avaí com Maurício e Johnny. Claro que eles já tinham saído, mas por que eles saíram? Porque para jogar naquele nível, com aquela régua, o Mano teve de trocar. O Mano trocou 5 jogadores do meio para frente, preservou o Gabriel, e todas as trocas foram do meio para frente. Por quê? Porque a primeira linha de marcação, ela se entrega muito ao jogo. Ela marca muito e ela ataca muito. Aí esgota. Pergunta para o comentarista Leonardo Oliveira: o rendimento do Internacional, ele não melhora com as alterações, principalmente essas entradas no time? Edenilson, Alan Patrick. Com Edenilson e Alan Patrick, tu tenta ser protagonista, controlador do jogo, dominador, ter a bola, elaborar o jogo. Tu não consegue isso. Mas tu não é tão competitivo. Com Maurício e Johnny, tu não tem tanto o jogo mais refinado. Ontem foi até um jogo feio de se ver. Foi um jogo muito físico. Mas tu tem essa competição. Mas ontem não melhora o rendimento com a entrada dos dois? Melhora o rendimento, melhora, mas com uma outra forma de jogar. O Mano encontrou uma forma de jogar. E muitas vezes a construção de um time, ela se dá como? Se dá quase que por acidente. O Mano encontrou essa forma de jogar. Por quê? Porque o Edenilson não pôde jogar contra o Fluminense, teve todo aquele episódio do Melgar, aí entra o Johnny, o Alan Patrick vinha de lesão, o Maurício vem numa crescente, e aí o Mano encontrou uma forma de jogar.
O Mano já devia estar observando, mas muitas vezes é o campo que grita pro técnico. A gente tem uma ideia de que o técnico, os analistas, os auxiliares têm tudo sob controle. Não, muitas vezes não. Muitas vezes é o campo que te impõe. Controle, e o campo impôs. Não há controle sobre o futebol nesse aspecto. E aí eu te pergunto o seguinte, Simon. Segunda-feira é o Juventude. Jogo em casa, Beira-Rio. Edenilson volta a ser titular. Johnny é titular hoje. Alan Patrick está em 100% de condições. A mim não parece que o Alan Patrick está em 100% de condições, né? Tem o campo que mostra que o Maurício talvez mereça uma oportunidade, mas um Alan Patrick 100% é titular do Inter. Tem um aspecto que chama atenção ontem na declaração do Mano, até nos últimos dias sei que o Léo tratou sobre isso. O Mano disse que para ele não existe utilizar um jogador dentro e outra vez fora. Mas vocês acham que o Mano diria coisa diferente disso? Então ele bancou, o Edenilson vai ser aproveitado no estádio Beira-Rio. Mas sinceramente o Inter vai ter uma semana para trabalhar. Com um bom rendimento, e a gente sabe, como o Léo disse, o campo fala muito, e o Mano teve uma conversa com esses jogadores mais experientes, ele admitiu isso ontem, não dá para descartar que vá ter uma conversa mais adiante. O Juventude vem pressionado por estar na lanterna. Sim. Então o Inter vai tentar construir um resultado até para mudar o ambiente favorável. Eu aposto hoje, uma semana antes, o Inter começando a preparação na quarta-feira, que o Edenilson pelo menos fica no banco. No banco. Isso. Tá aí Alan Patrick. O Alan Patrick daí tem mais chances de aparecer entre os titulares, porque não tem tanta resistência. Ontem o assunto aqui era que o Inter estava temendo queimar o Edenilson. Imagina se o Mano vai para a coletiva, no jogo de ontem, do seguinte, não, o Edenilson não tem ambiente para ser titular no Beira-Rio, hoje ele é reserva no Beira-Rio e fora do Beira-Rio, como foi ontem na ressacada contra o Avaí. O Mano relatou ontem que ele conversou com o Alan Patrick e o Edenilson e explicou por que estava mantendo Johnny e Maurício. Na entrevista também ele disse que estão surgindo novos jogadores, tem gente se afirmando, e que ele não podia mudar um time que ganhou de 3-0 do Fluminense. Ele pode mudar um time que ganhou do Avaí num jogo de tanta competição, num jogo de tanta energia? Vamos retroceder um pouquinho, Léo. Qual foi o primeiro grande jogo do Maurício? Atlético Mineiro. Ele destrói. O que acontece? Ele vira titular contra o Melgar lá no Peru. Ele começa como titular lá. Porque Tyson e Alan Patrick estavam voltando de lesão. Perfeito, mas por que o Mano não respeita o momento do Maurício e por que o Maurício de titular passa a ser terceira opção contra o Melgar no jogo da volta no Beira-Rio? Porque ele revisou o erro, né? Ele errou, né, contra o Melgar. Claro que errou. Ele errou em tudo contra o Melgar. Na substituição, por exemplo, o Mikael pode ser que fique à disposição para a próxima segunda. E ele lançou o Mikael naquele estado físico no jogo contra o Melgar. Por isso que eu não sei até que ponto essa questão de vamos respeitar o momento, dá para confiar. Porque o Inter não respeitou o momento do Maurício. Não respeitou o momento do Maurício. Me parece, Simon, que ele percebeu o erro dele. E ele tá tendo uma forma de jogar a gamba. Em casa, contra o Juventude, por exemplo, o Inter vai tentar fazer o que tentou no início contra o Avaí. Marcar lá em cima, pressionar, construir a vitória. E depois, com essa vitória, entra Alan Patrick, entra Edenilson para dar aquela característica de controlar o jogo. Muda um pouco a característica, né? É importante salientar que o Inter está dando essa volta por cima, é o quinto colocado hoje, e aumentou suas chances de ir para a Libertadores, que é o principal objetivo. E algo anímico que é destacado por todos no estádio Beira-Rio ontem, na voz do próprio Mano Menezes, é que o Inter conseguiu essa reação e no retorno, o Inter não chega a ser o líder como o Fortaleza. Até a quinta melhor campanha, mas de 4 jogos, tem 3 vitórias. Pontuação do Corinthians hoje, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Aliás, a campanha do Inter como visitante, a gente precisa enaltecer aqui, né? 17 pontos conquistados longe do Beira-Rio, só atrás do Palmeiras. E o Mano fez um comparativo com os 2 primeiros jogos dele no Brasileirão, no primeiro turno. Ele assume contra o Fluminense e ganha, fora de casa. Depois joga com o Avaí, empata no Beira-Rio. 4 pontos. No retorno, 6. Nessa mesma sequência, 6 pontos. O principal destaque do Grêmio, André Silva. Bom, Felipe, Gama, o Grêmio para o jogo de sexta-feira contra o Ituano, a gente vai falar de futebol, né, nesse momento, o Grêmio perdeu o Ferreira de novo. E aí eu fui olhar de manhã, Gamba, né? Quantas vezes o Grêmio perdeu o Ferreira no ano, não só a série de lesões, mas o que significa, que impactou no trabalho. Mas a tua pesquisa é só em cima do Ferreira e não outros jogadores que o Grêmio perdeu no departamento médico. Em cima do Ferreira, porque é o fato de agora, o Grêmio perdeu o Ferreira em 27 dos 42 jogos que fez no ano, somando Gauchão, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, teve o Ferreira em menos da metade da temporada à disposição. Agora são 5 lesões que ele teve ao longo do ano. Né? Então o Grêmio não teve o Ferreira praticamente nessa temporada. A gente vai lembrar que ele inicia o ano com um problema, volta naquele jogo contra o Juventude, tem a lesão, para um bom período, volta lá no Grenal que ele é expulso, logo depois se lesiona, para de novo, tem a hérnia, volta, aí
volta, tem uma lesão muscular, volta, tem outra lesão muscular. E assim foi a temporada do Ferreira, e já acabou o ano, né? E vai ficar agora 40 dias no mínimo fora, 30 dias mais um período de recuperação. Claramente é um jogador que o Roger não pode contar, né? A gente está no dia 20 de agosto, o Ferreira a gente tá falando para outubro. Vai faltar um mês para acabar a Série B. A pergunta que eu faço é a seguinte, Leonardo, e o torcedor do Grêmio deve estar se fazendo essa pergunta agora. E o ano passado também não teve muito Ferreira, porque o Ferreira teve já lesões no ano passado também. O Ferreira voltou sem estar em 100% de condições contra o Cruzeiro? O cálculo do André aqui, eu fiz rapidamente, André, 64% dos jogos. Ele Fora, não esteve em 64% dos jogos. Imagina, ele só teve a disposição em 36%. Não dá pra considerar que é um titular, né? Aí vamos avançar. Eu botei aqui hoje, né? A matéria tá lá falando do Ferreira e da semana do Grêmio. Dos 42 jogos, ele teve disponível em 15, foi titular em 12, em 13 ele entrou, e é o período que ele tá voltando de lesão, que é compreensível. Completou 90 minutos em 4 jogos. Mas aí vamos fazer uma vírgula, que eu acho importante a gente fazer. Em outros 4 jogos destes 15 dele, ele foi substituído aos 85, 86, preservação, 83. questão tática. Aí a gente considera que jogou o jogo todo. Se a gente for analisar, friar. Poderia ter disputado. Não disputou por uma opção do Roger. Exatamente. Perfeito. É aquela troca. Jogou mais de 80 minutos. Mas isso não ameniza a pesquisa, André? Não ameniza. A pesquisa está muito clara. É um jogador que o Grêmio não contou na temporada. E o Grêmio renovou como a sua principal reforço para a temporada. E deu a camisa 10. Exatamente. E deu a camisa 10. E deu a camisa 10. Né? Ou seja, ele atuou 90 minutos. Vamos botar 90 minutos. Se ele sai 85, é porque jogou 90 minutos. Jogou 8 dos 15 que ele teve em campo. É isso aí. 50%. 8 de 45? 8 de 15 jogos que ele jogou. Não, mas na temporada toda. 42. Então ele jogou 20%. 20% dos jogos. Não tem como considerar um titular. A pergunta que eu faço... E o problema, e vamos deixar claro, o problema não é o Ferreira, né? O problema é que a série de lesões, eu digo, a culpa não é do jogador, não quer estar machucado. Mas esse jogador voltou sem estar em 100% de condições? Vamos recordar um pouquinho ali atrás que o Ferreira foi ele procurar solução pro problema dele, né? Sim. Aí se a gente fizer a conta, tu me perguntou do Ferreira, desculpa, Leonardo. O Kahneman jogou 4 jogos desses 42. 4 partidas. É 10%. E segue sem previsão de retorno. A previsão para o Ferreira agora é de 30 dias, né? 30 e mais uns 10 para questão física. A previsão para o Breno era de uma semana, né? Foram 2 meses. 40 dias do Ferreira. 40 é outubro. Vai voltar um mês antes do final da Série B, se tudo correr dentro do possível. E talvez com acesso já assegurado, né? Com acesso assegurado. Possivelmente com acesso assegurado matematicamente. E esse é um ponto que o Grêmio vai precisar atacar. A gente já trabalhou disso ali atrás, o Grêmio já fez intervenções, o Grêmio já trocou o staff, o Grêmio já mexeu no departamento médico, e o Grêmio continua com essas questões médicas. E ali a gente tem profissionais muito gabaritados, e a gente conhece, gente de ponta do mercado, mas é preciso criar processos novos. O que está faltando ali são processos. É a forma. Por que o Flamengo recuperava tão rápido os jogadores? Porque o Flamengo, o Jorge Jesus, criou processos lá dentro. Mas vocês entendem que os assuntos são recorrentes quando envolvem o departamento médico do Grêmio? Sim. É Breno, é Kahneman, é Ferreira, já foi Jean-Pierre, Edilson. Enfim, são recorrentes os assuntos. Talvez, a gente está falando da distância aqui, estejam faltando processos, uma forma de agir, de como atacar o problema, enfim. É uma revisão que precisa ser feita. O Grêmio lá atrás trocou todo mundo, né? Naquele começo de 2020. Isso. 2020, que foi no dia do que o Kahneman deu a entrevista, foi inclusive o sala de redação na casa do Pedro Ernesto lá na praia. O Grêmio trocou todo mundo. E o problema persiste, ou seja, é algo, é mais do que as pessoas, é uma questão estrutural do Grêmio. Essa palavrinha aí é a chave, processos, só que ela tá ligada a uma outra, Leonardo Oliveira e André Silva. Profissionalismo, profissionalização. Isso é fundamental. É fundamental para que o Grêmio consiga implementar esses processos. E isso passa, Gamba, por uma questão que eu não vi nenhum candidato ainda, embora os candidatos não estejam se assumindo como candidatos, né? Mas é de como vai ser formatado o novo departamento de futebol. O Grêmio passou muito tempo tendo um manager, Renato Portaluppi. E o Renato Portaluppi que criou uma forma de atuação, e o Grêmio está tentando mudar isso, não conseguiu. E o próximo candidato, e é uma pergunta que eu quero fazer para todos, como é que pensa o novo departamento de futebol? Porque o Grêmio precisa modernizar o seu departamento de futebol. É essencial. Essa aí é toda a estrutura do Grêmio que vai passar por isso. É isso. Esportes ao meio-dia, hoje tem na direção Lucas Arruda, na equipe técnica Moa Vécia, Sérgio Altenhofen, Rodinei August e Douglas Weber. Simon Bianchini vai dizer agora para a torcida do Internacional qual será o próximo assunto de Inter, Simon. Rodrigo Moledo e o Mikael podem aparecer na próxima semana. Qual o próximo assunto de Grêmio, André Silva? A eleição do Grêmio, mesmo ainda sem candidatos oficializados, que já está na coluna do Eduardo Gabardo, a gente vai trazer destaques.
pode parar ou já está parando na justiça. Intervalo e já voltamos. Volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, mês dos pais, Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para acertar na escolha do presente e valorizar o trabalho de quem faz acontecer todos os dias. Brosalto, sempre o melhor negócio, tem S10 LTZ 4x4 automática, desconto de R$30 mil, lojas em Canoas, Viamão e Gravataí, ou acessando brosalto.com.br. Unicred, a Unicred estará na Expo Inter, com espaço exclusivo e projetado para receber cooperados, fazer novas conexões e apresentar soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio. Superaço, há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul. Com produtos 100% nacionais e certificados, a Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S e N no final. Muito obrigado a todos os parceiros de Esportes ao meio-dia. Simon Bianchini, mais Inter, Simon. Rodrigo Moledo vai ser reintegrado aos trabalhos nos próximos dias. A expectativa que já amanhã, na reapresentação do plantel do Inter, focando nessa partida contra o Juventude, segunda que vem no estádio Beira-Rio, ele está em recuperação de lesão muscular na panturrilha direita e deve voltar a ficar à disposição, não como titular, até porque a linha defensiva com Bustos, Vitão, Mercado e René ainda não perdeu atuando como titulares desde o princípio, sob comando de Mano Menezes. Mikael, que foi utilizado contra o Melgar na eliminação da Copa Sul-Americana numa emergência, segundo o Mano, porque ele não contava com o alemão. Tendo o Romero e o próprio alemão, o Mikael teve tempo para perder peso e ele já perdeu, segundo o Mano. Agora tem que participar de um trabalho de recondicionamento físico para ganhar força, segundo o Mano. Quando se perde peso, perde força também. Mais Grêmio, André Silva. Bom, tá lá na coluna do Gabardo, Gamba, o Alceu Brasinha, que é candidato à presidência do Grêmio, ele entrou na justiça, né, pedindo que 2.513 associados do clube tenham direito a voto. Esses associados nesse momento estão proibidos de votar. Você vai lembrar, o Grêmio fez aquela campanha de sócios, teve muitos inadimplentes, né, e pelo período da pandemia, dificuldades financeiras, enfim, o Grêmio fez um resgate pro cara, deu desconto para tentar manter a sua associação em dia. Só que o que acontece? Eles estavam atrasados. Estando atrasados, mesmo com esse resgate, teoricamente, pelo que foi inclusive votado no Conselho do Grêmio, eles não estavam cumprindo todas as condições, que é estar no mínimo 2 anos com umas mensalidades em dias, ou 1 ano inteiro para mensalidade em dia, para cumprir o seu direito a voto. E aí eles foram rejeitados numa assembleia do Conselho Deliberativo. O Brasinha entrou, Alceu Brasinha entrou na justiça, né, com uma liminar pedindo que esses 2.513 associados tenham direito a voto na eleição do Grêmio, na eleição do Conselho e também na eleição para a presidência. Lucas Arruda, dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de quem, Lucas? Ferramentas de Tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. A gente está indo para o intervalo comercial. Na volta, uma projeção dos jogos da Copa do Brasil. Amanhã, jogos de ida, semifinal, Fluminense e Corinthians, São Paulo e Flamengo. E Leonardo Oliveira, um assunto inédito aqui no programa. Polêmicas envolvendo o VAR no futebol brasileiro. A última é um absurdo. Eles conseguem. Eles conseguem. Na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. A tua casa de palpites online, te joga em betson.com. Vamos com o placar gaúcha aqui no programa. Hoje pela Série B, 26ª rodada, tem Sport Recife Chapecoense na Ilha do Retiro, jogo às 9h30 da noite. E amanhã, meu caro Lucas Arruda, amanhã tirem as crianças da sala. Jogos de ida, semifinal da Copa do Brasil, Lucas. É verdade, Gamba. 7h30 da noite no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, tem Fluminense contra o Corinthians. E às 9h30 na sequência em São Paulo, tem São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. Para a revolta de André Silva, amanhã o Fluminense vence o Corinthians, Fluminense de Fernando Diniz, e o Flamengo vence o São Paulo no Morumbi. Nenhuma revolta, para mim a final é Fla-Flu e Flamengo campeão. Perfeito, então André Silva vai engolir Fernando Diniz. 1976
mais a invasão corintiana no Maracanã. Isso aí. A máquina tricolor contra o Corinthians. E o Corinthians passa e pega o Inter na final. É verdade. Placar Gaúcha, aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de quem, Lucas? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Pensou em perfis e acessórios de alumínio? Aluita, há 20 anos, construindo ao seu lado. Lucas Arruda, explique para o cidadão Leonardo Oliveira o que aconteceu com o VAR no jogo do Palmeiras contra o Flamengo domingo, Lucas. Olha, Gamba, a CBF divulgou o áudio da análise de um possível pênalti no jogo entre Flamengo e Palmeiras para o Palmeiras. O Vidal teria empurrado o Gustavo Gomes na jogada de escanteio. O problema disso tudo, o jogo foi reiniciado antes da checagem do VAR terminar. Quem estava no VAR? Pablo Ramon Pinheiro, o árbitro do jogo, Ramon Abate Abel. Aspas para o árbitro. Pode jogar, Pablo? Agora já foi. Nossa. Não deu tempo. De acordo com o jornalista André Hernan, o Palmeiras vai protestar formalmente na CBF e também o destaque para o vídeo apagado no site da entidade. Tem duas situações aí. O pênalti e a não checagem. Pra mim foi pênalti. O Gustavo Gomes foi perguntado sobre isso na zona mista depois do jogo e disse que é lance normal, lance de jogo. Ele que é o jogador envolvido, né? Teria sido a vítima ali do Arturo Vidal. Agora, Leonardo Oliveira não terminou a checagem e o jogo seguiu. Aí o cara monta o equipamento, coloca 200 câmeras, tela, não bota tem cabimento, gente. Todo mundo na cabine e o juiz segue o jogo, não olha. Simon não Bianchini, você que é um defensor do VAR e da arbitragem brasileira, como explicar isso, Simon? Do VAR, sim, da arbitragem brasileira nem tanto. Para mim, o pênalti deveria ser marcado, porque se o lance é no meio-campo, qualquer um ia dizer, é falta. O Vidal visa o corpo do jogador, dá um encontrão e impede que o Gustavo Gomes salte. E o André, até fora do ar, fazia uma boa comparação, que eu acho que vale trazer no microfone. O Gustavo Gomes deve fazer isso bastante durante as partidas. É interessado, né? Toda disputa diária, o zagueiro faz isso, faz normal. Aquilo. Ele não vai querer um pênalti contra ele todo jogo. Eu sigo com a minha posição. Pra mim foi pênalti. Agora, gente, a imagem do VAR, todos nós aqui assistimos, né? A checagem tá sendo feita e aí tem uma quarta tela, que é o Ramon Abate mandando seguir, os caras já estão jogando, gente. Aí, com todo respeito a quem diz assim, o VAR atrapalha, não. O problema não é o VAR. O VAR é um aparelho. Ele é um aparelho. Quem atrapalha é a pecinha que fica ali atrás, na frente do aparelho. Exatamente. E nesse caso, nem foi essa pecinha, né? Porque nesse caso a responsabilidade vai pro senhor Ramon Abate no campo. Mas tem um que protocolo. não espera a checagem. Tem um protocolo. O juiz do campo tem que saber que tem um protocolo pra cumprir com os caras da cabine. Tem que esperar, né? Tem que esperar. É básico, é surreal. A CBF apagou, né? Foi isso, né, Esse é o Lucas? detalhe, Gamba. A CBF teria apagado do seu site o vídeo da análise, que mostra todo o áudio da situação. Bom, e o Palmeiras agora vai protestar formalmente na CBF. E tem que fazer isso, gente. A frase não é minha, a frase é tua. O Abate é o árbitro revelação do futebol brasileiro. É isso, é assim que ele é tratado. Árbitro revelação do futebol brasileiro hoje, o Ramon Abate. E os dois árbitros brasileiros que vão pra Copa, Rafael Klaus e o Wilton Pereira Sampaio. Já dá pra ir pro intervalo, né, Leonardo? Me autoriza, né? Vamos rápido. Não, pelo amor de Deus. Opinião depois, né? É ele. 41 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui Lucas Arruda para... Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Doutor Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Alô, Pedro... Não foi, Felipe Gamba, uma vitória brilhante, não foi um grande jogo do Internacional, não foi nada fora daquilo que a gente imagina, mas foi uma vitória. E esta vitória entrega para o Internacional a pontuação de G4, atrás do Corinthians pelos critérios, mas com o mesmo número de pontos. Isso é extremamente importante, Felipe Gamba. Sabe por quê? Porque o Inter adora ressuscitar um morto. Não foi o caso ontem. Somou os 3 pontos. E agora, na segunda-feira, vai ter o Juventude, que está na pior fase da sua vida dentro da Série A, muito pior do que o ano passado. O jogo é no Beira-Rio e a chance do Inter ganhar é muito grande. Ou seja, contra 2 times que estão no Z4, eu tenho a sensação de que o Inter não fará nenhum papelão. Ele fará 6 pontos. A menos que o Juventude chegue aqui e surpreenda a todos nós. O que eu, antecipadamente, não acredito. Então, por tudo isso, a vitória do Internacional tem uma dimensão muito grande, mesmo que não tivesse um grande futebol, e não tivesse nada demais, tivesse apenas assim
como as duas coisas mais importantes, o pênalti, o gol cobrado pelo Pedro Henrique e aquela bobagem do Mano Menezes, né? Aliás, o Mano é outro que tá ficando chato, né? Reclama de tudo. Ele tem que reclamar mais é dele mesmo, que por vezes faz um time que não consegue ganhar de um time do interior do Peru, isso é problema dele. Que outra vez está ganhando de 2-0 do Botafogo com 2 homens e perde o jogo por 3-2. É isso que ele tem que reclamar, é do trabalho dele. Porque a arbitragem, bom, a arbitragem erra e acerta, mas está todo mundo reclamando sempre, como está chato o futebol. Felipe Gamba, não aguento mais a chatice, todo mundo se acha imensamente preocupado, o mundo amanheceu para ser roubado. Ah, não, é muita chatice. Bom, mas em todo caso, o que importa é que o Inter ganhou, somou 3 pontos, e agora vem o Juventude, tá bom, Felipe Gamba? É. Tudo isso é assunto, sabe pra quê? Pro sala de redação também, não vai parar aqui não, tá? Tchau. Boa, valeu, abraço Pedro, baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Aliás, tem uma informação interessante lá no Twitter para Redmac, oficina do Paizão Redmac, onde ferramentas constroem histórias. Lucas Arruda. Depois de toda a polêmica, Gamba, segundo o jornal francês L'Equipe, o técnico do PSG, Christophe Galtier, definiu Mbappé como cobrador de pênaltis. Hora de falar em Copa do Mundo. Ele está entre nós, José Alberto Andrade. Faltam quantos dias para a Copa, Zé Alberto? 89 dias, 18 horas e 16, agora 15. Baixou pra 15, vai dar o sinal aí, né? Daqui um minutinho, hein? É, então tá. Esse relógio lá Não acerta uma, hein? O relógio que tá dizendo isso. 15 minutos aí, 89, 18 e 15. Essa é a contagem regressiva para a Copa do Mundo. Gamba, sabia que o listão da Copa, a gente tá preocupado, o Tite vai convocar 26 jogadores, mas o listão da Copa neste ano mudou o regulamento. É de 55 jogadores que as confederações vão inscrever na FIFA para o Mundial. A novidade que foi colocada agora no regulamento, regulamento que já teve alteração no número de jogadores inscritos, 26, teve alteração na data de abertura da Copa e agora foi ratificado que haverá uma lista de 55 jogadores que será enviada para a FIFA. Não precisa ser liberada pelas confederações. Então a CBF vai inscrever 55 jogadores na FIFA. Se quiser, ela libera. Se não, fica em segredo. O detalhe é que os clubes saberão a lista. Então, se algum jogador do Grêmio, do Internacional, for convocado ou for pré-convocado dentro dessa lista, o clube saberá. Será que vai vazar? Tem países que vão liberar essa lista 55 para depois ficar numa lista de 26 para o Mundial. Não há um prazo ainda estabelecido para a divulgação para essa inscrição. Então, é bem provável que a lista final seja ali pelo dia 10 de novembro, também não tem data oficializada ainda. E a lista de 55 pode mudar até um dia antes da Copa, desde que tenha laudo médico. Laudo médico prevendo uma lesão grave. Então essa é a informação, a lista é de 55, Felipe Gamba, mais do dobro de jogadores que estarão no Mundial, estarão pré-inscritos. Grupo Felite, ofertas de Expo Inter nas concessionárias Felite. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com, Cressol, instituição financeira cooperativa. Se quiser cooperar, é simples, vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruc Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. Cartório de protestos, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Obrigado, Zé Alberto. Vem aí o correspondente. Tchau.